para o time equatoriano. Aí o Flamengo acorda, de uma maneira inteligente, passa a ficar um pouco mais com a bola, cria perigo quase sempre, né, depois da metade do segundo tempo, e num pênalti absolutamente inexplicável, porque, primeiro, o Arrascaeta não tinha o controle da bola, segundo, o jogador se atira, o jogador equatoriano se atira e atropela o Arrascaeta dentro da área. Gabriel empatou com o Zico, né, em número de gols pela Copa Libertadores da América. Isso. Com 16. Com a cobrança desse penal. E o Flamengo vence por 3-2 de novo, assim como tinha sido por 3-2 também a vitória sobre o Vélez na Argentina, conquistando, assim como aquele resultado na Argentina, um placar que não é todo mundo que consegue. O primeiro tempo, de encher os olhos. O segundo tempo, dá para entender. Embora eu acho que o que se juntou a esse pacote nos 45 minutos finais foi a tentativa da LDU de se impor, uma aceitação do Flamengo dessa dinâmica de jogo, que causa arrependimentos quase sempre, e a altitude por cima de tudo isso. Porque ao final da partida dava para perceber os jogadores do Flamengo exaustos, estirados em campo, e os da LDU não. E é o normal, por uma questão da natureza. É assim que acontece. Pedro, nós estamos aqui e temos de analisar todos esses pontos que envolveram o jogo, que envolvem a campanha do Flamengo, que envolvem essa nova temporada do Flamengo. Mas assim, a análise fria à parte é o Flamengo terminando o primeiro momento da fase de grupos da Libertadores, tendo enfrentado seus dois principais adversários fora de casa e com 100% de aproveitamento. Isso é grande demais também, né, Pedro? É ótimo você falar isso, né, Paulo? Acho que o Vitor, Calçade e o André já destrincharam boa parte do que eu também assisti. Acho que assistimos ao mesmo jogo, e o fã de esporte que acompanhou também. E é hora também da gente ressaltar, porque é muito grande. O Flamengo nunca tinha vencido em Quito, na Libertadores. O Flamengo nunca tinha conseguido 3 vitórias em sequência em um início de Libertadores. O Flamengo, em outras situações, talvez em uma partida como essa de hoje, onde deixa cair o ritmo no segundo tempo, fosse facilmente batido pelo adversário. Conseguiu até, após uma primeira metade de segundo tempo muito abaixo, preocupante, atuação ruim, fraca, e eu estou com o André, não atribuo somente a altitude, acho que tem muito do que a gente debateu na semana passada sobre a intensidade. Esse time inteiro no jogo, esse time com as boas atuações de Gabriel, de Bruno, de Arrascaeta, de Everton, hoje até sem o Gerson, mas inteiro, intensos 90 minutos, ele é muito difícil de ser batido no continente, no Brasil e no continente. Só que, mais uma vez, a gente viu ali uma certa perda de foco e aí não atribuo somente a altitude. A altitude tem uma situação física. E acho até que comentava aqui fora do ar antes do programa, que no final do primeiro tempo já tinha uma situação física de altitude e ainda assim o Flamengo conseguiu se organizar. No início do segundo tempo, não entendeu as mudanças da LDU, que abre o campo, coloca 2 jogadores dentro da área, consegue entender melhor o jogo e demora a reagir. Esse é um problema, acho que é o problema do Flamengo com foco. Tem muita coisa para debater. Eu também pontuaria a situação das bolas aéreas. Foram 2 bolas aéreas levantadas na área por escanteio contra o Vélez, hoje mais uma bola aérea. Então é algo ponto também que tem que ficar atento esse time do Flamengo para as próximas rodadas e, claro, principalmente para a fase de mata-mata. Mas não dá só para ser tão frio em alguns momentos. É muito grande o que o Flamengo vem fazendo até aqui nessa Libertadores e em mais uma Libertadores. Foi assim em 2019, em 2020 acabou caindo, mas em 2021 volta a se apresentar, como a gente até repetiu aqui na semana passada, como um time que começa a colocar medo, começa a se impor. O Flamengo, quando entra no campo de adversário, independente de ser em casa, independente de ser na altitude, ele começa a assustar. Vi talvez até uma LDU assustada no início do jogo com 3 zagueiros, fora das suas características, mas um Flamengo que deixava muito claro esse recado. Então, o que você falou, Paulo, é uma vitória muito grande. A gente pode falar sobre intensidade, sobre altitude, sobre falha na bola aérea, sobre talvez ainda uma certa inexperiência do Hugo. A gente tem que entender bem o que ele e o Rogério vão falar sobre essa bola levantada, que muda um pouco a velocidade. Tem muita coisa a ser ponderada, mas tem muita coisa a ser festejada por esse torcedor do Flamengo. Ô Paulo. Oi. Os times brasileiros começam a Libertadores em prateleiras diferentes de expectativa. Quando a gente fala no Flamengo, assim, a gente nota nos adversários do Flamengo, isso aconteceu com o Vélez. O Vélez modificou a sua escalação para enfrentar o Flamengo. A LDU veio com uma formação cuidadosa para enfrentar o Flamengo. O União La Calera foi ao Maracanã, tomou 4-1. Então, assim, o Flamengo ele é
você olha para Atlético, para São Paulo, o Palmeiras é o atual campeão. Né? Eu vou aí excluir o Santos é aquele que tem mais dificuldade nesse momento. Mas você olha para outras equipes brasileiras, você ainda quer encontrar a melhor formação, ainda quer encontrar as melhores interações entre os setores do campo, os jogadores. O futebol precisa evoluir para adquirir confiança e a gente poder dizer, olha, aqui está um favorito ao título. É claro que no papel, pelas contratações, você pode aumentar a expectativa em relação ao Atlético, o que está acontecendo com São Paulo, com o Crespo, mas o Flamengo já é campeão dessa competição, continua com aquela base, né, ainda se reforçou e tem uma capacidade técnica que é reconhecida por todos. Quem gosta de futebol e não tem aquela coisa da paixão doentia, eu tenho certeza que gosta de assistir o Flamengo jogar. Você pega um time que sai jogando e tocando de primeira, quem é que não gosta de assistir? Né? Nem que seja para ter inveja. Falar, como seria ótimo ter no meu time isso aí. Né? Nem que seja por isso, mas é uma delícia ver jogar. Então, esse é o ponto de partida para a análise do Flamengo. Então, do Flamengo, a gente parte num outro nível. Claro que não é o melhor dia, a melhor data, em função da altitude e da nossa incerteza aqui em relação a qual foi o peso dela no rendimento do Flamengo no segundo tempo. Agora, para esta capacidade técnica ser ainda mais temida, o Flamengo precisa de ser equilibrado na sua intensidade durante o jogo. Ele não pode variar. Variou na Argentina, variou nos 4-1 no Maracanã contra o União Calera, variou hoje, mas hoje a gente ainda fica por conta da altitude. Isso o Flamengo precisa tomar cuidado. Não dá para meter 2-0 tal, e descansar. Ele não pode variar. Tem que tomar cuidado porque é um nível acima dos demais. Então isso quer dizer que já ganhou a Libertadores? Para ganhar a Libertadores é isso e mais uma série de aspectos que o Flamengo tem que privilegiar e ainda está negociando com eles. Essa questão da variação, Vitor Birner, tem a ver com a postura, assim, de maneira alguma nós podemos criticar o que o Flamengo fez no primeiro tempo, repetindo o que já foi dito aqui. Foi uma aula de futebol que o Flamengo fez no primeiro tempo. Mas ontem, na edição de ontem do Linha de Passe, nós conversávamos sobre a possibilidade de um Flamengo diferente, esperando um pouco mais o adversário, administrando o próprio fôlego, até por palavras do Bruno Henrique, né? Antes do jogo ele chegou a dizer talvez tenha chegado a hora da gente segurar um pouco e tal, em outras palavras, claro, mas a intenção do que quis dizer o Bruno Henrique era essa. E foi o contrário, e o Flamengo saiu mordendo, saiu para cima, marcação alta, a LDU não se achava e o primeiro tempo foi esmagador. Pode ter sido também por isso, no caso específico de hoje, essa variação citada pelo Calçade, que é um sinal de alerta. Na zaga, banco o João, e o João vai muito bem hoje. Pedro, o Gabigol está falando ao vivo. Vamos pegar carona com o maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores, só isso. Recorde com uma vitória que o Flamengo não conseguia fazia muito tempo, anos. Então, para mí realmente es un día especial e histórico. Luego de la pregunta de Luciana Sogaib de Radio FERC, vamos con la interrogante de Daniel Tobar, Radio Frontera. ¿Cómo toma este gran resultado en la altura de Quito? ¿Y el grupo cree que con lo conseguido hoy ya se encuentran en los octavos de final? Feliz pela vitória, como eu falei, o Flamengo não vencia aqui fazia anos. É realmente muito difícil. A gente começou com a intensidade muito forte, mas depois realmente a altitude acabou prejudicando a gente, mas nós tivemos força para poder segurar a equipe deles, criar chances de gols, e a gente foi muito feliz na frente ali, na criação dos nossos gols, principalmente do terceiro, foi uma bela jogada, e eu pude converter em pênalti. A gente tem mais jogos pela frente, e o Flamengo sempre que entra em campo quer vencer, então se for possível vencer todos os jogos da fase, a gente vai em busca disso, claro que é muito complicado. Agora vamos até o Chile, onde a viagem é muito longa também, o campo é sintético, mas creio eu que o problema realmente é mais deles de enfrentar o Flamengo. Flávio Amêndola, TV Band. Parabéns pela vitória e por mais recorde batido. Hoje, pela primeira vez na história, o Flamengo venceu nas 3 primeiras rodadas da Libertadores. Como você lida com esse momento na sua carreira e qual é o limite para essa geração de 2019? Como a gente vem
quebrando muitos recordes, né? Eu acho que às vezes a gente diminui algumas coisas que acontecem durante o ano. Esse time aqui realmente é espetacular. Eu não canso de dizer que é o melhor time da América. A gente sabe disso, mas também sabemos que a gente tem que fazer por merecer cada vitória. Então, vencer 3 partidas consecutivas, vencer na Argentina, onde o Flamengo, creio que nunca venceu em uma estreia, e agora mais esse recorde de nunca ter vencido aqui é realmente espetacular. Então, creio eu que a gente está muito feliz, o staff está muito contente e espero que a torcida também curta essa geração, porque são todos muito, muito fominhas e vamos querer sempre mais. Cidao Marinho, Radio Transamérica. Gabi, o Flamengo tem 10 gols marcados na Libertadores, uma média superior a 3 gols por jogo. Como você vê esse aproveitamento? Eu acho que tudo começa do nosso treinador, ter a coragem de colocar um meio de campo com tanta qualidade. E se você parar para ver os gols de hoje, foram todos construídos desde lá de trás. Então, realmente o Flamengo joga para frente, o nosso treinador gosta disso, dá moral para a gente jogar para frente. Claro que a gente sofre gols, mas creio eu que com esse time que a gente joga, a gente está muito mais perto da vitória do que o time adversário. Então, creio eu que espero que continue assim, as coisas dando certo e a gente vencendo jogos com gols bonitos e jogando para frente. Wesley Ramón, Portal Urubu Interativo. Gabi, a cada ano que passa você vai quebrando recordes e, como sempre, vai escrevendo seu nome na história do Flamengo. Em algum momento você imaginava que conseguiria conquistar tantas coisas com a camisa do Fla? Sempre é o sonho do jogador, né? Sempre treinei bastante para isso, para poder aproveitar esses momentos que Deus me dá e também aproveitar as chances que os meus companheiros fazem eu ter. Então eu tento buscar no dia a dia, sempre estar melhorando, sempre estar buscando coisas maiores. Hoje igualei o Zico, mas quero passar ele, quero aumentar a vantagem. Então eu acho que é sempre assim, sempre pensando no próximo jogo, pensando nas marcas individuais, claro, mas também acho que o coletivo é sempre superior, porque eu sei que estou jogando com companheiros realmente extraordinários. Gracias al jugador Gabriel Barbosa, de Flamengo de Brasil. Nada. Sí, gracias.